Vamos explorar um tema que está no coração da fé cristã: ressurreição. Vamos entender como ela molda a nossa esperança no futuro, o que acontece entre a morte e a ressurreição e por que essa crença é tão central para a nossa fé. Fique conosco até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode transformar a sua perspectiva sobre a vida e a eternidade. Não existe cristianismo sem esperança quanto ao futuro. Sim, a fé cristã é unânime quanto à esperança de futuro. Afirmar isso nos leva imediatamente à realidade da ressurreição. A ressurreição já estava presente na vida de fé dos judeus e contrastava com as crenças de vida após a morte encontradas nas diferentes expressões religiosas do paganismo. O paganismo, na realidade, negava qualquer possibilidade de ressurreição. Como então os primeiros cristãos entendiam a ressurreição? Para os cristãos do primeiro século, ressurreição não significava que alguém possuísse um status celeste e exaltado. E quando se trata de ressurreição de Jesus, a palavra ressurreição não significava a sua presença percebida no cotidiano da igreja. Não se tratava de um Jesus da fé, um Jesus imaginado como se ainda estivesse vivo, um Jesus presente na memória das pessoas somente. Aquilo que os primeiros cristãos entendiam e afirmavam com a palavra ressurreição é a ressurreição corpórea. A fé na ressurreição do corpo, inclusive, passou a fazer parte do credo apostólico, uma das mais conhecidas e importantes confissões de fé dos cristãos. Ali se confessa uma fé que declara que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e finaliza dizendo: creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. A esperança futura dos cristãos está alicerçada na certeza da salvação e da ressurreição. Isso é muito diferente de tantas outras crenças que falam de reencarnação, que depositam a fé em algum tipo de vida incorpórea abençoada após a morte, ou de que a morte nos levará a descansarmos eternamente no Sheol. Também não tem nada a ver com nenhuma ilha dos bem-aventurados para onde os mortos vão, nada a ver com se tornar uma estrelinha a mais a brilhar no céu e nem em virar anjinho tocando harpa nas nuvens. Se antes, no judaísmo, a ressurreição estava à margem, no círculo, digamos assim, mais distante, com a fé cristã ela passou para o centro. Quando estudamos o tema da ressurreição e como esse assunto era compreendido na igreja, que surge nas primeiras décadas da era cristã, podemos afirmar que o cristianismo primitivo era inteiramente um movimento de ressurreição. Eles declaravam com precisão o que ressurreição envolvia. Eles não tinham dúvidas de que ressurreição significava passar pela morte e sair dela para uma nova existência corpórea, que aconteceria em dois estágios: primeiro com Jesus e depois com todos os demais. A fé na ressurreição se torna central na tradição cristã, porque os primeiros cristãos tinham plena convicção a respeito de quem Jesus foi. Portanto, eles se baseavam em sua firme crença de que o próprio Jesus de Nazaré fora ressuscitado dos mortos. Isso fica evidente, por exemplo, nos textos do apóstolo Paulo. Ele falava frequentemente a respeito da esperança e, quando ele fazia isso, falava em termos de ressurreição. E, diferentemente do que muita gente pensa, Paulo não acreditava numa espécie de ressurreição meramente espiritual de Jesus. Vejamos o que o próprio apóstolo escreve em uma de suas cartas aos Tessalonicenses: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ainda em 1 Tessalonicenses, nos capítulos 4 e 5, existe uma passagem na qual Paulo trata de forma espetacular sobre uma dúvida comum na vida das pessoas: o que acontece com aqueles que morrem antes do retorno do Senhor? Você também já fez essa pergunta? Leia 1 Tessalonicenses 4 e 5. Ali vemos diversas questões-chave sobre o que Paulo acredita a respeito da ressurreição. Não podemos ignorar jamais, sempre que formos ler a Bíblia, que os escritores estavam lidando com uma realidade social, cultural, religiosa, que apresentava diversas narrativas, uma pluralidade de crenças a respeito das mais diversas questões. Esta, claro, é também a realidade do mundo em que o apóstolo Paulo está inserido e onde ele é chamado a cumprir a sua vocação. Como ele lida com a oferta religiosa à sua volta, ao mesmo tempo em que afirma a esperança cristã baseada na ressurreição? O que Paulo quer dizer com ressurreição, afinal? Fica claro
que o apóstolo está afirmando que aqueles que já morreram em alguma data futura serão ressuscitados da morte da mesma forma. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4:14. Não há dúvidas, portanto, de que Paulo crê na ressurreição corpórea e que essa ressurreição está reservada ao futuro, quando Jesus retornará. Mas e quanto ao estado intermediário, o que Paulo tem a dizer a respeito da realidade daquelas pessoas que estão mortas e aguardam o dia da ressurreição? Onde como ficam aqueles que morrem e estão mortos, aguardando o grande dia da ressurreição? Onde e como estão os mortos, afinal? Paulo utiliza alguns termos que precisamos levar em consideração aqui. Se existe um intervalo entre a morte corpórea e a ressurreição corpórea, então é legítimo que se pergunte sobre a realidade deste período intermediário. Uma das imagens utilizadas pelo apóstolo é o sono. Ele fala de pessoas que atualmente dormem, mas que um dia despertarão novamente. Estaria o autor falando daquilo que alguns chamam de o sono da alma? Será que Paulo está dizendo que, após a morte, permanecemos num estado inconsciente, como dormindo, aguardando o dia da ressurreição? Ou será que Paulo está se referindo apenas ao sono do corpo? O grande estudioso do assunto, especialista em Novo Testamento, especialista na teologia do apóstolo Paulo, N.T. Wright, diz o seguinte: Paulo usa a linguagem de dormir e despertar simplesmente como forma de contrastar um estágio de inatividade temporal, não necessariamente de inconsciência, com um estágio posterior de atividade renovada. Vamos lá, se lembrarmos de Jesus, Jesus não ressuscitou imediatamente após a sua morte. Nem Paulo e nem o credo apostólico dizem que Jesus estava dormindo no período entre a sua morte e a sua ressurreição. Já no judaísmo, existem indícios de crença em uma vida após a morte, vista como um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Contudo, é desafiador encontrar materiais que esclareçam onde e como essa existência se daria. Pode-se especular que os mortos vivam como anjos ou espíritos à espera da ressurreição, mas a Bíblia não oferece indícios que confirmem essa ideia. Muito do equívoco a respeito disso pode ocorrer por causa de uma interpretação apressada de uma passagem onde Jesus compara os mortos com os anjos. Eu estou me referindo ao episódio em que um grupo de saduceus questiona Jesus a respeito de uma questão envolvendo uma mulher que se casou com 7 irmãos. O texto é o de Mateus 22. Os saduceus, é bom lembrar, não acreditavam na ressurreição, eles estavam apenas aqui colocando Jesus à prova, queriam saber como Jesus se sairia dessa. E, na sua resposta, Jesus dirá o seguinte: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus 22:30. É esse final que leva muita gente a pensar que as pessoas que morrem se tornam anjos, mas note que não é isso que Jesus está dizendo. A comparação é outra. Jesus está dizendo o seguinte: assim como os anjos não se casam, também os seres humanos, depois da ressurreição, não se casarão. Jesus não usa os anjos aqui como exemplo completo a respeito de como as pessoas serão, mas usa apenas um aspecto da realidade dos anjos, ou seja, de que eles não se unem em casamento, para responder à questão proposta pelos saduceus. Nós já tratamos a respeito desse tema em mais detalhes em outro vídeo. Dá uma conferida lá. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. No caso do apóstolo Paulo, o que fica evidente em suas falas é que quem morre e aguarda o dia da ressurreição está com Deus. Estejam conscientes ou inconscientes, estão com Cristo aguardando o glorioso dia em que os justos ressuscitarão. Paulo acredita que as pessoas em tal estado intermediário serão felizes, elas estão felizes, elas estão contentes, afinal, estarão com o Messias. Veja o que ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. 2 Coríntios 5, 8-9. Quando as Escrituras falam de estar nos céus, isso equivale a estar com Deus. Não significa, porém, dizer que alguém que morreu e está no céu permanecerá lá pela eternidade. O lugar que Deus criou para a humanidade
é a terra. É aqui que viveremos após a ressurreição. Assim como seremos restaurados e viveremos em novos corpos, corpos gloriosos, também toda a criação de Deus será renovada e libertada do cativeiro do pecado. Este equívoco que compreende céu como um lugar no além está muito presente na imaginação das pessoas. No entanto, esse lugar não existe como destino dos crentes ou dos salvos. Céu nada mais é do que o lugar da presença de Deus. Lugar para a humanidade é a criação de Deus. E essa criação está descrita nas Escrituras e é onde já hoje nós vivemos. Assim como o pecado corrompeu o ser humano, fazendo com que nós necessitemos de salvação, de redenção, também corrompeu a direção das coisas na boa criação de Deus. Logo, assim como a ressurreição é a plena restauração do ser humano, também a criação de Deus como um todo será restaurada para ali vivermos a eternidade com Deus. Não é a igreja que sobe para algum tipo de céu como realidade espiritual superior, mas como lemos no livro de Apocalipse, é a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Nesse mesmo livro de Apocalipse, lemos que aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21, o verso 5. Todas as coisas, isso mesmo. Toda a criação, não apenas nossos corpos serão renovados, a redenção restaura tudo. João começa dizendo no capítulo 21 de Apocalipse que ele não viu somente um céu renovado, mas que ele viu novos céus e nova terra. Quando compreendemos isso, a ressurreição faz muito mais sentido. Deixamos de pensar somente naquele que seria um estado intermediário de sono ou de existência espiritual no mundo além, para assim focar numa vida de verdade com o melhor que Deus preparou para a sua criação e para a humanidade. E mais, podemos começar a desfrutar disso já, afinal, já sabemos disso. Jesus ressuscitou e nós, os que cremos, ressuscitaremos também. Podemos viver desde agora por essa perspectiva renovada e cheia de esperança. Nossa alegria e nossa realização não é algo incerto lançado para um futuro indefinido, mas algo concreto, real, do qual podemos começar a desfrutar hoje, já, agora mesmo. Que possamos então viver na esperança da ressurreição, sabendo que Deus, em Jesus Cristo, nos deu vida já, hoje. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.